Você está ouvindo ao Laços Podcast. Laços número 20, aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Hoje o episódio é para aqueles que gostam de esporte, querem introduzir os seus bichinhos nessa atividade. A gente vai falar especificamente sobre o Canicross. Isso mesmo, e como eu e a Andy só fazemos exercício para manter a forma, tivemos que chamar aqui o Guilherme do blog Nostro Pet para nos ensinar tudo sobre o Canicross. Seja bem-vindo, Guilherme. Prazer estar falando com vocês aí. Espero poder ajudar a tirar as dúvidas aí quanto à prática do Canicross. Hoje o papo promete, hein? Mas antes a gente vai lá para os recadinhos da semana. A gente tem falado aqui do American Winter Cat Show, que chegará em junho, mas hoje nós vamos falar de outro evento. E nesse tá todo mundo convidado, hein? Pois é, Marina. Hoje a gente tá lembrando o pessoal da Pet South America, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de agosto agora desse ano, lá no São Paulo Expo. É isso mesmo. A Pet South America é a principal feira internacional de produtos e serviços para a linha pet e veterinária na América Latina, onde reúne toda a indústria, fornecedores, fabricantes, distribuidores e os principais compradores desse segmento. Então, se você está a fim de se atualizar, de descobrir o que vem de novo aí no mercado pet e ver um monte de coisa legal, anote aí na sua agenda. 15 e 17 de agosto estaremos lá também esperando vocês em São Paulo para a Petsa. E além de participar de feiras e eventos como esse, você também pode visitar o nosso site, lá no laçospodcast.com.br e escutar todos os nossos episódios. Quem diria que chegamos a mais de 20 episódios, hein? Gente, eu mal imaginava que a gente teria um podcast. Quanto mais gravar mais de 20 episódios. Nem acredito que a gente já chegou a 20 episódios. E se você quer ajudar a gente, ainda mais do que você já ajuda a gente, ouvindo e indicando para as pessoas, fica aqui nosso convite para você acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram e também ir lá no iTunes e classificar a gente, tanto no iTunes quanto no SoundCloud. Se você der 5 estrelinhas para o Laços, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Então vai lá no iTunes e qualifica o Laços. Isso mesmo. E se você puder ainda nos ajudar com uma doação de apenas R$1 por mês, tenha certeza de que isso já fará toda a diferença. Para nos apadrinhar, basta ir lá no padrim.com.br/laçospodcast e realizar a sua doação mensal. Todo o valor arrecadado ajudará o Laços a pagar as suas contas e a crescer. Por exemplo, hoje o Laços é quinzenal, mas imagina que massa se ele fosse semanal. Seria um sonho, né? E que tal ter vídeos no YouTube? Muito massa, tudo isso é possível, mas a gente precisa da sua ajuda. Pois é, seria muito bom. Então contribua com Laços no Padrim. Nosso conteúdo é 100% gratuito e está ajudando um monte de pessoas. E a gente já vai agradecer aqui então a Fernanda Siqueira e o Luiz Henrique Garavelho Filho, que nos apadrinha todos os meses. Muito obrigada a vocês dois por essa ajuda, essa confiança no nosso trabalho. Isso é muito importante. Obrigada. Muito obrigada. Fala um pouquinho de você, Guilherme, sua formação, ou sua atividade, o que você faz? Conta um pouco pra gente. Bom, eu dar um exemplo do pessoal que pratica Canicross fora do país, né? Na maioria das vezes o pessoal faz outras funções e o Canicross é como um hobby mesmo, e muitas vezes tem que trabalhar para poder manter os cães e manter os equipamentos que eles têm para prática e tal. Então não é diferente aqui pra gente no Brasil também, né? Então eu trabalho com informática, sou técnico de informática.
E a gente começou a praticar, na verdade, começamos a fazer os equipamentos, né, por uma motivação que veio da minha cunhada, que já fazia o esporte, já fazia os equipamentos, e ela não pôde dar continuidade nesse projeto que ela tinha. Ela já tinha uma empresa que se chamava Acadog, que fazia esses equipamentos, porque no Brasil dificilmente você vai encontrar equipamentos para a prática de canicross. Então ela começou, como ela tinha huskies e queria fazer a prática aqui, ela começou a fazer os equipamentos. Isso lá em 2011, mais ou menos. E aí, no final do ano passado, ela já não estava mais conseguindo dar conta com relação a fazer esses equipamentos. Então a gente decidiu dar continuidade nesse projeto. Só não pôde ficar com o mesmo nome porque tinha uma questão de que ela estava se separando do marido dela e não ia poder dar continuidade com aquele mesmo nome. Então a gente criou a nossa Pet, que é um projeto para dar o seguimento no que ela já fazia, no trabalho que ela já fazia, e para continuar fazendo, porque tinha muita gente pedindo, cadê a Acadog? A gente quer equipamento, a gente quer correr com o cachorro e tal, e não tinha. Então a gente disse, não, vamos começar a fazer, vamos dar continuidade de fazer esse equipamento aqui. É um equipamento que ele não é obrigatório, mas é o que a gente sempre diz, tu não vai fazer um esporte onde tu vai te machucar, vocês praticam esporte, sabe? A gente também não quer isso pro nosso amigão, né? Nosso cachorro. Então a gente faz um equipamento certinho, onde tu vai fazer poder praticar o esporte e não vai prejudicar a saúde do animal. Né? Você falou que não tem ainda muitos equipamentos aqui, enfim, é um esporte bem novo, né? Tem o quê? Uns 10 anos, assim, digo mundialmente mesmo, né? É bem novo, não só aqui no Brasil, né? Na verdade, assim, no Brasil ele surgiu por meados de 2010, né? Só que o canicross, na verdade, foi desenvolvido na década de 90 lá no Reino Unido. Ele veio para... Então já é mais velhinho. Isso, ele veio foi uma forma que eles encontraram de treinar os cães que puxavam, que já faziam o mushing, né, que é puxar os trenós. Então eles queriam uma forma de poder treinar os animais antes de colocar eles a fazer a puxar os trenós. Então eles faziam uma corrida com o cão, botavam a correr do lado ali ou na frente, e eles perceberam que com esse treinamento era uma coisa que trazia prazer não só para o cão, mas para a pessoa também, era um esporte. E aí começaram a fazer o que lá é chamado de canicross, porque tem uma relação com o cross country, né, que seria aquela corrida em meio à natureza e tal. Então fizeram esse nome canicross, que é uma corrida que você faz com o cão em meio à natureza. Normalmente é em campos ou em montanhas. É uma coisa que, além de praticar o esporte, você ainda tem aquele contato direto com a natureza, né? É super legal. Muito saudável. Em relação a esses equipamentos, o que você indica que seja usado para quem quiser começar a fazer essa prática? O que precisa para usar? Básico, né? O básico, é isso. Assim, o canicross em si pode ser feito ou com a corrida, né? Você pode correr, que na verdade o canicross correr com o cão ali preso a um cinto, é utilizado um cinto, né? Nesse cinto você tem um equipamento que vai entre o cinto e o cão, que é a guia com que a gente chama de shock absorber, que é um elástico, né? Que ele faz com que o impacto, quando o cão vai correr, não dê um impacto na coluna do bichinho e também não dê um impacto na cintura do condutor, né? E além desse guia com o elástico, né? Com o shock absorber, você tem o arnês, que é o principal. O arnês seria, o pessoal conhece às vezes como peitoral ou como colete. Né? Tá. Esse é o equipamento principal. O que é indicado, normalmente, é o arnês que não machuque o animal, que tem uma proteção. No nosso caso, a gente trabalha com arnês com neoprene, que é um material mais fofinho, assim, né? Mais macio. Então, o que ele faz? Ele não machuca, não vai assar ali nas dobrinhas do animal ali, não vai assar, não vai criar contusão, né? Porque ele vai fazer, ele é todo protegido com esse neoprene. E também não tem costura, porque a costura também muitas vezes pode machucar, pode raspar, né? E acabar criando lesão. O que a gente trabalha, o arnês X-Back, que é um modelo utilizado pelos cães que são puxadores, né? Os que praticam mushing. O X-Back, ele é o mais, vamos dizer, não é que ele seja mais indicado, mas o pessoal gosta mais desse equipamento porque ele tem a terminação onde vai ser puxado o cão, é bem no final da coluna, bem no início da cauda. Então, dessa forma, ele não vai
fazer um peso desnecessário no meio da coluna do animal, que é o que normalmente o peitoral comum, ele é preso bem ao meio, né? Bem na metade da coluna. O ponto de puxão ali, vamos dizer assim, de engate, é bem no final da coluna. O que faz com que o animal possa puxar, e realmente, se vocês forem praticar, vocês vão perceber. A gente às vezes acha que, é barbadinha, vou fazer. Pode ser um animal não muito grande, quando ele começar a correr, tu tem que aguentar, porque ele vai te puxar. E eles aguentam. Aguentam então, mais que a gente normalmente, né? Isso, Então é uma coisa que é um treinamento que tu vai fazer, que é pra gente, né, treinar. Além do cão se acostumar, a gente também vai se acostumando, vai sentindo como o cão vai fazer a corrida, né? Então é um treinamento pros dois, eu digo sempre. É um treinamento para os cães e pro dono. E quem tiver interesse em começar, você acha que qualquer cachorro pode participar, independente de tamanho? Qual que é a sua experiência? Aí vem umas dicas importantes, né? Da mesma forma, quando uma pessoa vai começar a praticar esporte, o que ela vai fazer? Vai procurar um médico, né? Não vamos sair correndo, quero correr 1 hora por dia, sair correndo hoje, que não é indicado. Primeiramente, tanto o dono, né, o condutor, quanto o animal, tem que saber certinho se está em dia, se não tem nenhum problema, porque os cães menores, eles não são muito indicados para corrida. Tu até pode fazer uma corrida leve, assim, uma caminhada com ele, mas não é indicado para corrida. São cães de médio a grande porte, normalmente, que são indicados. E raças, não tem distinção de raça, pode ser qualquer raça para praticar. Só o cuidado que se tem é cães menores de 1 ano, não é ideal para correr, e cães que têm focinho curto, que normalmente apresentam problemas respiratórios ou problemas cardiovasculares, né? E cães que já apresentem problema de coração, problema cardíaco. Esses aí não é indicado, né? Mas de qualquer forma, sempre procurar um médico veterinário, fazer todos os exames e ver se o cão tem condição mesmo de praticar o esporte, né? Não, legal. Acredito que aqueles cães gigantes também não, né? Cachorros muito grandes, muito pesados, a prática Exatamente. A corrida muito intensa, acho que também não vale a pena, né? Exatamente. Quando o cão é muito grande também, é a mesma coisa aqui pra gente. Se for muito pesado, ele vai ter muita dificuldade, pode ter lesão, né, em articulação, coluna, então, mas de qualquer forma é sempre interessante perguntar pro veterinário que acompanha o animal e verificar se ele pode, né, mas o ideal sempre são cães de médio e grande porte, não aqueles maiores, assim, né, o fila, cães bem grandes. um dog argentino que vai te arrastar. Eu li que, primeiramente, acho que é interessante lembrar, você já até falou um pouco sobre isso, mas começar devagarzinho, conhecendo, ver o quanto seu cachorro te puxa, né? Você estava falando também de equipamento, o cachorro não precisa, acho que nem pode, né? Usar aquelas luvinhas, né? As luvinhas que vão nas patas normalmente são utilizadas em locais onde as pessoas praticam, porque essas luvas foram feitas para aqueles cães que praticam na neve, ou animais que vão correr em lugares que são mais, como é que eu posso dizer assim, não tão ambientes mais hostis, né? Tu vai ter pedra, tu vai ter, de repente, um asfalto quente, uma terra quente, então acaba queimando ali as almofadinhas, as patas, né? Então, aquelas luvas, eles são mais indicadas para isso, mas ao mesmo tempo, o que a gente diz? Se vai praticar o esporte, o nosso clima aqui é bem favorável em alguns períodos, né? Mas, por exemplo, no verão, não vai praticar num horário que a temperatura tá muito quente, né? O ideal é no início da manhã ou no finalzinho da tarde, início da noite, que aí tu não vai ter um ambiente tão quente, né? Não vai ter um solo tão quente que pode queimar as patas. Porque a gente tá de tênis, a gente tá mais tranquilo, mas e o cachorro? Então ele tem... Normalmente tem essas... Pode falar. Eu vi, assim, eu tava lendo sobre isso, daí tem gente que diz assim, até a Marina poderia falar um pouquinho melhor pra gente, que com o tempo o cachorro vai calejando essa almofadinha que você falou, e daí acaba sendo mais resistente, mas é com o tempo, pelo amor de Deus, não vá botar seu cachorro no asfalto pelando pra ele correr ainda. Exatamente, isso mesmo. O interessante é que vai começar a praticar, começa aos pouquinhos, né? Corre uns 5, 10 minutos, vê como é que ele se sai. Sempre importante ter junto água, né? Levar água para que o animal possa se reidratar, porque, lembrando, né? O cão, ele não sua, a forma dele poder resfriar o corpo é tomando bastante água. Então, principalmente no período quente, verão, né? Sempre dá bastante água para ele, independente se ele tá praticando esporte ou não, mas no esporte leva uma garrafinha só para ele, né? Pra poder reidratar muito fácil. Acho que isso é uma dica super, super importante.
importante. E esse negócio da almofadinha é isso mesmo. Vai criando igual a gente, se andar muito descalço, o pé vai começar a ficar mais cascudinho, né? A almofadinha é a mesma coisa, mas a gente tem que tomar cuidado porque você tira o cachorro do seu quintal e vai começar a andar na rua, fazer caminhadas ou corridas, tem que sempre ir aos poucos. Quando a gente fala especificamente do Canicross, Guilherme, o que você acha? Como que você indica esse começo de treinamento? Na rua ou já em terra ou próximo à natureza? O que você acha melhor? Olha, assim, ó, vai variar também de local para local, né? De cidade para cidade. Muitas vezes quem mora em cidades mais de interior, mais afastado da região metropolitana, vai ter ambientes assim maravilhosos para poder fazer a prática mais perto da natureza, né? Mas quem mora na cidade, que é o caso, acho, de vocês, o nosso aqui, que é próximo da região também metropolitana, a gente não vai ter tantos espaços assim. Então vai procurar o quê? Vai procurar parques, né? Parques, praças ou locais com menos movimento, principalmente de veículos, né? E que tu possa fazer essa prática com tranquilidade. Normalmente o pessoal quer também fazer assim, sei lá, sair próximo da casa, no quarteirão, assim. Também pode ser, mas tem que cuidar a questão, até tomando o que tu tinha falado ali com relação das patinhas, nas ruas normalmente tem que cuidar caco de vidro, coisas que tem, né, o pessoal que de repente não cuida, então tem muita sujeira que pode machucar. Num parque é mais fácil de tu ter um ambiente onde tu vai ter até outros cães já passeando, e aí entra outras questões que até é bom a gente comentar, são recomendações que ajudam até para animais que têm às vezes problemas de serem agressivos ou hiperativos, aqueles cães destrutivos, né? Tu levar em locais que vai ter aquela socialização, vai ter outros animais, vai ter outras pessoas que ele vai poder se acostumar, né, com o ambiente. Então eu acho que interessante seria começar a praticar ou em parques, praças, locais com um ambiente mais propício, né, que não vai ter veículos, não vai ter muito barulho que vá afetar nessa tua prática, né? Legal. Eu li também a respeito de competições, né? Já existe a Federação Brasileira de Canicross? Já foi criada ou não ainda? Está em processo? Olha, eu sei que tinha a Federação Brasileira de Canicross, que era em São Paulo, né? Mas assim, eu não vou te confirmar, porque, como eu falei, eu peguei esse projeto, né, de seguir com os equipamentos faz pouco tempo. A gente iniciou no início foi em fevereiro deste ano. E quem já tinha esse conhecimento total aí era a minha cunhada, né, Catiane Dornelles, que praticava desde lá meados de 2011, 2012. Mas eu sei que, se não me engano, em 2011 surgiu a federação em São Paulo. Não sei se foi dado continuidade, vou ficar te devendo essa informação. Mas então, pelo que eu li, sim, parece que deram continuidade. Inclusive, uma coisa que falam assim a respeito é que muito interessante, que é uma das pouquíssimas atividades assim das competições, né, oficiais, vamos dizer assim, que o cachorro não precisa de pedigree. Exatamente. Isso eu achei tão legal. Isso é muito bacana, porque não tem, qualquer animal pode praticar, não tem distinção, é aquela coisa, ele estando acostumado ali, ele já conseguindo treinar ele acostumando a fazer. E olha, eu vou dizer assim, eu tenho 6 cães, a gente tem, se vocês olharem lá no nosso blog, lá no site, tem fotos de um husky, né? Mas aquele husky é da minha cunhada. Nós temos aqui 6 cães e os 6 são adotados. Os 6 são de raça, como se diz, sem raça definida, né? Então, eu achei interessante assim, que para praticar, com certeza não precisa de pedigree, mas eu digo assim, para participar dessas competições oficiais, entendeu? Geralmente precisa, né? O que eu acho nada a ver. Não sei por que fazem isso, mas geralmente precisa. Às vezes tem muito cachorro sem raça definida, né? Realmente, muito cachorro não. Eu realmente acho que não tem nada, não define nada a definição da raça não agrega nada na inteligência do cachorro, o que ele vai aprender, o que ele vai conseguir fazer ou não. Só um detalhe que, claro, a gente tem de raça para raça, né? A gente vai ter detalhes que alguns têm melhor afinidade a algumas coisas e outros a outras, né? Sim, com certeza. Vai ter cães que são bons em, por exemplo, como guarda, tem outros que são bons como um acompanhante, brincalhões, e tem os cães que gostam
que é o caso do Husky ou do Malamute, que são cães que gostam de fazer esse tipo de corrida, de puxar peso, tá no gene deles fazer isso, então eles vão ter uma maior facilidade, isso é inquestionável, só que outros podem ter a gente pode descobrir com essa brincadeira eu digo brincadeira porque não deixa de ser uma coisa prazerosa, mas o Canicross vai descobrir nos teus cães, de repente, uma habilidade que tu não sabia que ele tinha, né? Não, com certeza. Vai, acho que muito da personalidade também de cada cachorro, né? Porque às vezes você tem um cachorro que é mais tranquilo, outro que é mais agitado, ele se adapta também melhor à corrida, né? Exatamente, isso mesmo. Os cães que são mais agitados, normalmente o que deixa eles agitados é aquela energia que eles não conseguem gastar, né? E aí com a prática da corrida, ele vai conseguir extravasar essa energia muito fácil. Melhora até comportamentos destrutivos, né? Dentro de casa, e isso acaba melhorando. Porque extravasa energia num outro foco, né? Muito legal. Isso mesmo. Na prática do Canicross, o cachorro tem que ir à frente, né? Porque você usa o cinto e o elástico, que é o que vai dar o impacto. Como que você treina esses cachorros em relação ao direcionamento? Porque você vai correr na natureza, então você não vai ter um lugar específico. Então você amarra ele e sai correndo, e aí o peso do seu corpo, você direciona ele para um lado ou para o outro? Isso tudo é questão de treino de comando, né? Vai ter que treinar o cão alguns comandos para que ele obedeça. Quando falar aquele comando, ele saiba que ele, por exemplo, tem que seguir à frente. Quando falar outro comando, que ele tem que parar, sabe? Então é coisa de tempo isso aí vai acontecer. Normalmente o que se faz é com o tempo, com a prática ali, você vai ver que ele vai começar a entender já, muitas vezes até sem o comando ele vai saber já o que ele tem que fazer, né? Mas o interessante é gravar comandos, como se estivesse fazendo um treinamento de adestramento, é o mesmo princípio, né? E outra coisa, corrida, ele vai correr na tua frente ou no máximo ao teu lado, ele não pode ficar atrás de ti. Então, no início tu vai ver que ele vai querer ficar do lado, ele vai correr, ele vai te acompanhar. E com o tempo, quando ele perceber que ele é mais rápido que você, ele vai disparar na frente. Aí sim, aí você vai sentir ele te puxar, né? E o mais legal disso é que é legal sentir ele te puxar, porque parece que ele pode te levar, assim, é como se tu tivesse mais velocidade, assim, tu ficar mais rápido, porque ele vai te levar. Eu vi pessoas praticando na descida também, que daí você tem que fazer a força contrária, meio que ir segurando ele, assim, né? Meio que inclinar o corpo pra trás, e meio que também é um bom fortalecimento pras pernas aí também, né? Vocês já andaram de patins ou roller, né? Já. Eu, por exemplo, já tentei andar e não fui muito feliz, né? Mas já tentei. E é mais ou menos isso. Tu tem que ir te acostumando que normalmente o erro que a gente pratica quando vai fazer é querer jogar o corpo para trás, né? E aí acaba dando aquele tombo clássico que é cair, né? Sentado. Então, tu tem que te acostumar a manter um pouco a coluna para frente, né? E quando for praticar o Canicross é a mesma coisa. Tu vai ter que, aos poucos, entendendo o que tu tem que fazer para não... Vou ser bem sincero, se entrar na corrida do cão, pode cair e dar de cara no chão, senão, porque eles puxam mesmo, né? Então, e ainda ser esfregado no chão, né? É verdade. Então o que acontece? Vai sentir, no início vai devagarinho, vai sentir qual é o movimento que tu tem que fazer para manter o teu corpo ali. Claro, tem cães que não vão puxar com tanta força, né? Dependendo do tamanho do cão, se ele for um pouco maior, vai ver que se ele gostar mesmo, ele começar a gostar de correr, então aí você que vai fazer o tranco, ele vai segurar um pouco e vai manter o ritmo, que ao mesmo tempo vai manter o ritmo do cão para ele não correr muito rápido, não cansar tão rápido, para ti também não cansar tão rápido, porque no início é realmente cansativo ali pros dois. E nesse equipamento que você falou pra gente, tem aqueles ganchos que é igual de quem faz alpinismo, não é isso? É, semelhante, é um mosquetão, né, que vai... Isso, daí seria trick tirar ele rapidamente, caso aconteça alguma coisa assim, não existe uma trava de segurança, tem que desengatilhar ele mesmo. Na verdade, ele é feito, a gente trabalha com aquele mosquetão simples, né, a nossa preocupação maior é que o cão não escape, né. Sim. Porque o problema é se ele escapar, dependendo ele do cachorro, embora, depois, né? Então, assim... Tá ali no pique, né? É verdade.
dificilmente tu vai ter algum problema quanto a isso. O que a gente pratica aqui, o pessoal aqui da nossa pet faz, é mais a prática de lazer mesmo. A gente não participa de competições. Então, vai ver que é uma coisa mais tranquila. A gente faz conforme o ritmo de cada um. Então, não vai fazer nada que vai sair voando, que nem o trenó do Papai Noel, assim, né? Então, é bem tranquilo. Agora, a nossa preocupação maior é que o cão, além do conforto ali, quanto aos acessórios, é que tenha segurança, né? Porque imagina arrebentar um mosquetão, alguma coisa, e o animal sair correndo. Essa é a nossa preocupação. Então, quanto à questão de ter que tirar rápido, ele é uma trava simples, assim, é só apertar o engate, ele tem uma molinha ali, e aí ele abre, consegue tirar. Mas é só com a intervenção mesmo da gente para conseguir tirar do animal esses equipamentos, né? E se o cachorro for um cachorro mais bravo, que pode apresentar perigo para outros animais ou outras pessoas, eu vi que seria interessante colocar uma focinheira, né? Mas tem alguma focinheira específica? Porque como ele transpira pela língua, ele precisa ficar com a boca aberta. Como que é isso daí? Ele correr com uma focinheira? Assim, eu vou dizer assim, dificilmente eu vejo utilizarem focinheira, sabe? E eu também seja interessante porque, como você mesmo falou, para ele poder uma coisa que ele vai precisar respirar bastante ali. Eu acho que não fica muito confortável, não, né? Confortável para ele. Então, o interessante é aos poucos ir fazendo ele se acostumar, ele se socializar. Por isso que a prática do Canicross traz aquela questão das 3 necessidades que o animal tem, e uma delas é a necessidade social, né? Muitas vezes o animal ele é agressivo porque ele não é acostumado a lidar com outras pessoas ou com outros animais, né? O que a gente faz normalmente, vocês não sei se moram em apartamento ou casa, mas normalmente, mesmo sendo casa, a gente chega em casa, vai lá, leva o cachorro, dá uma passeadinha de 10 minutos, volta em casa, dali 12 horas, 10 horas no outro dia, vai lá dar mais uma passeadinha de 10 minutos e volta. Imagina assim, 10 minutos de caminhada para um animal que passou 10, 12 horas trancado, não vai ser o suficiente, o animal vai ter ainda aquela energia presa e também não chega ao ponto de conseguir se acostumar com o ambiente de outros animais ou outras pessoas estranhas. Então, isso é uma questão de tempo. O interessante é levar realmente em locais. Claro, se o animal é muito agressivo no início, talvez seja importante colocar a focinheira, só até ele entender onde é que ele está, né? Que o ambiente é diferente. Mas, com o tempo, os animais vão se acostumando. Ele vai perceber que tem outros cachorros ali, outras pessoas que não são conhecidas, mas que estão ali pelo mesmo motivo que ele, né? Que vai se socializando, né? Exato. Então, até porque eu acredito que a hora que ele esteja correndo e esteja praticando o esporte, ele vai estar focado naquela corrida. Então, ele não vai ter a distração para virar e atacar o outro cachorro, a não ser que ele seja muito antissocial, né? Mas ao longo da prática da corrida, ele sabe que aqui ele vai fazer um esporte, que ele vai correr um tanto, que depois ele vai parar, porque ele se habitua a isso, né? E aí entra outro detalhe, né? Que no caso quando for fazer a prática com ele, vai ser você que vai dar o propósito para ele, a missão que ele tem. Qual é o propósito dele quando levar ele lá? Tá levando para socializar, mas também para praticar um esporte, para correr. Então, o foco dele vai ficar mais nisso, né? No momento que ele começar a entender que ele tá ali para carregar energia e tal, ele vai começar a se focar nisso. É uma questão de trabalhar. A gente também muitas vezes não trabalha essas questões. Eu gosto muito de comentar o César Millan, por exemplo, os treinamentos que ele dá para os cães. Ele sempre diz assim, o trabalho dele não é ensinar o cachorro, muitas vezes é ensinar o dono, que é o dono que está fazendo errado. Né? Pessoa. Na maioria das vezes, né? A gente tem um medo, às vezes, eu vou sair com o meu cachorro, ele vai sair mordendo todo mundo. Esse é um medo da gente, né? O cachorro, de repente, ele nem tá pensando em morder outra pessoa, outro cachorro, mas a gente dá essa energia pra ele e ele vai transformar essa energia em raiva. Bem então, isso. Muitas vezes o interessante é a gente, claro, se sabe que o cão é agressivo, se preocupar é sempre essencial, ainda mais que tu vai ter um ambiente onde vai ter outras pessoas, crianças, etc. Mas procurar se reeducar, começar pela gente, vou chegar lá, eu vou passar para ele que eu tô tranquilo e vou focar ele no que eu quero que ele se foque. E aí começar o trabalho com ele, dando o propósito para ele fazer essas atividades, né? E se socializar, que é o principal, é a alimentação de um animal. Uma das primeiras coisas é ele se socializar. Pensando nisso, Guilherme, apesar de ser um esporte, corrida normalmente é um esporte meio individual, né? Até eu pratico corrida de rua, então assim, a gente vê que é a gente, no caso do cachorro,
cachorro, é você e o cachorro. Mas acho que nesse caso, pensando em socialização, é legal fazer corridas em grupo, né? Fazer o canicross com outros cachorros, né? Pensando nesse sentido também de socialização, né? Isso também é importante. De início, de repente, começar fazendo com poucas pessoas, porque quem, por exemplo, optar por participar desses eventos e competições, aí são muitos animais, então ele vai ter que estar acostumado. Então, com isso, se tu já começa a praticar em grupos, começa com amigos, de repente chama um amigo, alguém da família, vamos correr ali. Tem algumas formas de praticar também com mais de um cão. Tu pode correr com 2 cães, mas aí tem que estar bem acostumado, já bem treinado a correr com um cachorro, né? Já força na perna daí, né? Não, vai do treinamento da gente, né? A gente vai ter que se acostumar. Vocês, por exemplo, que já correm, já estão acostumados a correr, vocês vão ter bastante facilidade em se adaptar. O cachorro que vai ter que se adaptar também, porque uma coisa é ele se acostumar a correr contigo sozinho. Daqui a pouco tu botar um outro junto ali, ele vai ter que criar uma parceria com aquele outro cão, né? E saber exatamente. Claro, tem os equipamentos que são indicados para correr. Se tu vai correr com 2 cães, tu vai usar aquele mesmo equipamento que a gente falou, né? Que é o shock absorber com o cinto, e vai usar a guia. Só que é uma guia dupla, que vai segurar os 2 arneses, né? Os 2 arneses X-Back. E depois, entre os 2, tu vai ter que colocar um que é chamado neckline, que ele prende em uma... Aí tu vai ter que usar com as coleiras, os 2 cães, né? Prende o neckline em uma coleira de um cão até a outra do outro cão. Esse neckline, ele faz com que o cão não se disperse. Então, se ele tentar correr pro lado, abrir, né, um para cada lado, eles não vão conseguir. E aí eles mantêm a reta. Mas prende claro, entre eles, né, para não deixar que eles vá para caminhos diferentes, para também não se repartir ao meio. Esses dias eu tava fazendo a gente tava fazendo um vídeo, a gente tava gravando até para mostrar ali a questão do equipamento e tal, e eu esqueci de levar o neckline. Aí eu disse, como é que eu vou fazer? Vou tentar treinar com os 2 assim. Eu botei os 2 pra correr e era em meio a um bosque, assim, com algumas árvores. E eu botei os 2 pra correr e quando eu vi um foi pra um lado da árvore e o outro foi pro outro lado da árvore. Aí eu disse, não vai dar. Aí te trava, né? Tá no meio, né? Tá de cara. Vai ter de cara na árvore. Então os equipamentos sempre são feitos com algum propósito. No caso desse equipamento, o acessório neckline, ele é exatamente para isso, para evitar que o cão se disperse e que tu consiga manter o curso, né, para os 2. E aí tudo é questão de treinamento. Estando os 2 bem treinados, consegue fazer com os 2 cães também. Muito legal. Eu tô adorando esse nosso assunto, porque eu acho que esse esporte pode ajudar muito nessa questão de cachorros hiperativos aí que o dono não consegue controlar. E eu acho que não só nisso, não só no cansar o cachorro, eu acho que começar a criar essa sintonia, esse ritmo entre o animal, né, o pet e o dono, né, eu acho isso muito legal. Acho que muito saudável isso. Eu até, só para botar um parênteses, eu tenho uma das minhas cachorrinhas aqui, que é uma SRD, né, ela tem problema, foi detectado problema cardíaco nela, mas porque ela tem o coração maior, ela toma um remédio, que ela tem que manter esse remédio pro resto da vida, e uma coisa que ela adorava fazer sempre aqui dentro do pátio, e a gente achava muito engraçado, ela corre em volta das árvores. E corre, e se deixar, ela fica o dia inteiro correndo em volta das árvores. Aí um dia eu falei para o veterinário, disse, olha, se ela tem esse problema cardíaco, eu posso deixar ela correr, assim? A médica só disse, sim, deixa ela correr. O problema que ela tem, ela vai conviver pelo resto da vida, mas se ela gosta, deixa ela correr. E realmente, você tem que cuidar, claro, levar no veterinário para ver se tem a possibilidade de correr, mas ela pode correr tranquilamente. Então aquela questão que você falou no início lá de alguns cães que se pode, não pode, daqui a pouco, com a característica que o cachorro tem, é até interessante que ele faça, que ele pratique, mesmo que tenha alguma, mas aí com a indicação médica, né, com a indicação do veterinário. E aí entra o que você falou também, a questão não é só para descarregar a energia do cão, é para fazer aquilo que ele gosta. A minha cachorrinha, ela gosta de correr, é como aquela pessoa que sai e vai fazer a corridinha dela, é porque gosta de correr. Então a gente tem que aproveitar as características que o nosso cão tem. É muito legal. Não, com certeza. E se ela ficasse dentro de casa, ia ser um cão super entediado, né? Poderia até começar a desenvolver outros problemas, né? Sim, e talvez agravar a doença dela também. Sim, é verdade.
Guilherme, adorei esse papo com você. Aí você podia deixar agora, passar os seus contatos, quem quiser entrar em contato com você, quiser os seus serviços, passa o seu site, seu blog, tudo aí, seus contatos. Tá, o nosso site, que tem a nossa loja virtual, né, é www.nostropet.com.br. Nostro, né, de italiano mesmo, Nostro, e pet do inglês, Nostro Pet. A gente tem a página também, a fanpage no Facebook, né, que é o facebook.com/nostropet. E o blog também, que é do Google, né, do Blogger lá. Mas acessando lá na página, na nossa fanpage do Facebook, tem todos os nossos contatos. Instagram também tem tudo lá. E era isso. Dúvidas também quanto à utilização do equipamento para fazer a medição, que tem um pessoal também que tem às vezes dúvida quanto como é que eu faço o arnês e tal, porque o meu cachorro é desse tamanho, assim, sabe? Lá tem um vídeo onde mostra como tirar as medidas também, mostra algumas das atividades que a gente já fez ali, de corrida, de andar com roller, mostra algumas dos nossos outros produtos também que a gente tem na loja. E o blog, que seguido eu ponho algumas dicas, tem isso que a gente conversou hoje, tem bastante das coisas que é importante ali quanto à saúde do cão também. Pode acompanhar no blog lá, que tem bastante assunto interessante aí para tirar dúvida dos futuros praticantes. Muito bom, adorei. Quem tiver interesse, então, pessoal, acessa aí, fala com o Guilherme. Guilherme, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela essa conversa, por explicar tudo isso pra gente. Fiquei fascinada pelo esporte. Quem sabe comece a praticar também daqui pra frente. E muito obrigada, viu? Quem sabe junto a gente não promove aí uma competição. Quem sabe, né? Pode ser. Em parceria. E fazer uma competição ou um evento aí que possa reunir o pessoal que quer praticar, né? Mas eu que agradeço a oportunidade aí de mostrar. Espero poder ter conseguido explicar, assim, não sou nenhum expert no assunto, mas o que eu conheço, assim, do assunto, espero poder ter conseguido aí passar. E agradeço vocês. Com certeza, professor. Me ouvido. Muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Até o próximo programa, pessoal. Um beijo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.